Olá, estão todos bem? Sobreviveram à primeira aula? Viram que a contabilidade não é um bicho de sete cabeças? Pois bem, sejam bem-vindos à segunda aula. Nesta segunda aula, nós vamos estudar alguns elementos de resultado, o que é o resultado para um patrimônio e algumas situações que o patrimônio então pode se encontrar, se a situação é superavitária, deficitária, enfim, esse será o objeto de estudo da nossa segunda aula, ok? Bom, os elementos de resultado, na verdade, são receitas, despesas, contas de mesma natureza, por exemplo, ganhos, perdas, custo, todas essas contas que são muito movimentadas, elas compõem o resultado do patrimônio de qualquer entidade. Tá? Então, receitas menos despesas vão compor o resultado, podem ser um lucro ou pode ser um prejuízo. Tá ok? Bom, também devemos entender quem é o patrimônio de uma entidade. Na verdade, o patrimônio de qualquer entidade ele é composto por um conjunto de bens e direitos, bens mais direitos, tá? Menos as obrigações de qualquer entidade. Então, quando a gente pensa o conjunto de bens mais direitos menos as obrigações de qualquer entidade, isso resultará no patrimônio da entidade. Essa mesma equação pode ser dita de uma outra forma, a equação do patrimônio, quando nos referimos aos ativos e passivos da entidade. Ok? Então, se substituirmos, por exemplo, os bens e direitos pelos ativos, as obrigações pelos passivos, conheceremos então o patrimônio líquido de qualquer entidade. Querem ver? Acompanhem na tela. Ok? Então, como disse, as receitas menos as despesas vão compor o resultado de qualquer entidade. E o resultado pode ser lucro ou pode ser prejuízo, caso ele seja superavitário ou deficitário. Ok? Então, esse resultado de receitas menos despesas, isso será o resultado patrimonial. Ok? Bom, como disse também, é importante conhecermos a situação do patrimônio da entidade. Na verdade, o patrimônio é aquele conjunto de bens e direitos menos as obrigações. Todos os bens, mais os direitos, os valores que a entidade tem a receber, menos tudo que ela tem a pagar, isso resultará no valor do patrimônio. Ok? Essa mesma equação nós podemos dizer nos referindo aos ativos e aos passivos da entidade, do patrimônio. Então, se entendermos que o conjunto de bens e direitos, na verdade, compõe o ativo de uma entidade, menos as obrigações, tudo que a entidade tem a pagar, que corresponde ao passivo da entidade, então percebemos que o ativo menos o passivo corresponde ao patrimônio líquido. Ok? De forma simples, bem simples, aliás, esse é um balanço patrimonial. Essa aqui é a situação em que o ativo é representado, percebam, do lado esquerdo do balanço patrimonial, e o passivo e o patrimônio líquido, na verdade o resultado já aqui dessa diferença, são representados do lado direito do balanço patrimonial. Como disse, o ativo ele é o conjunto de bens e direitos de qualquer empresa, e o passivo, as obrigações, tudo que a empresa tem a pagar. Ok? Então, quando subtraímos desse conjunto de bens e direitos as obrigações, resulta o patrimônio líquido, e esse patrimônio líquido pode ser então superavitário, deficitário, o resultado pode ser um lucro ou um prejuízo. Ok? Então acompanha comigo aqui novamente, volta para mim. Ok, gente? Então são duas situações bem importantes que nós devemos conhecer a respeito do patrimônio e do resultado do patrimônio. Na verdade, o resultado nós estudaremos melhor em alguns capítulos mais para frente, quando estudarmos a demonstração do resultado do exercício. Mas é importante nesse momento conhecer que o resultado ele é composto pela diferença entre receitas e despesas. Quanto eu tive de receitas num determinado período? Quanto eu tive de despesas? Essa diferença então me dará o resultado daquela entidade no período calculado. Ok? A outra situação é a situação do patrimônio. Precisamos conhecer se o patrimônio está numa situação superavitária, deficitária ou até mesmo nula. Quando é que acontece então, professor, essa situação nula? Na verdade, é quando o ativo é igual ao passivo.
ou o conjunto de bens e direitos é igual ao conjunto de obrigações. Todos os bens e direitos que a entidade tem podem pagar exatamente o mesmo valor de todas as obrigações da empresa. Quando isso acontece, então dizemos que o patrimônio tem uma situação nula. Na verdade, o patrimônio é igual a zero. Tá? Quando então o ativo é maior que o passivo, o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações, dizemos então que o patrimônio se encontra numa situação superavitária. Quando então o passivo, as obrigações são maiores do que os bens e direitos da empresa, dizemos então que o patrimônio está numa situação deficitária. Ok? Bom, dessa matemática simples é possível trazer alguns questionamentos um pouquinho complicados. É interessante comentar a respeito deles para que vocês não tenham dificuldades na hora de resolver o exercício. Bom, existem algumas situações que matematicamente não serão possíveis acontecer nessa equação do patrimônio nunca, tá? Então, mas para entender é necessário primeiro perceber que o patrimônio, o conjunto de bens e direitos, esses ativos da empresa, eles encontram a fonte de financiamento lá no capital social, lá no patrimônio da empresa, tá? Então, na verdade, acompanha novamente no balanço patrimonial. Então, olha lá. Todo esse lado esquerdo do patrimônio aqui, olha, do balanço patrimonial, os bens e direitos representam as aplicações de recursos na empresa, e todo esse lado direito do balanço patrimonial representam as origens de recursos para o patrimônio. Origens dos próprios donos da empresa e origem aqui no caso do passivo, como chamamos de terceiros. Outras pessoas fora da empresa estão de certa forma financiando a aplicação de recursos na empresa. Ok? Então, pensando dessa forma, imaginando na constituição da empresa, os donos da empresa aportam capital, aportam recursos. O valor investido pelos donos da empresa está registrado aqui no capital social. E tudo que foi investido por eles estará demonstrado na contabilidade desse lado aqui, onde foi aplicado os recursos. Se foi em bens, direitos, enfim, está tudo demonstrado aqui. Pensando dessa forma, jamais será possível que o valor do patrimônio líquido, por exemplo, seja maior do que os ativos. Percebem? Na verdade, os donos da empresa, todo o valor que eles aportarem de capital, eles estarão representados aqui no lado do ativo. Mas jamais essa situação será invertida, vamos dizer assim. Um patrimônio, ele nunca poderá ser maior que o ativo. Percebam isso aqui, olha, nesta equação. É interessante que vocês se divirtam bastante com essa equação e vocês vão ter algumas perguntas bem interessantes nos questionários, enfim, nas atividades, para que vocês possam treinar essa situação. Ok? Então volta aqui para mim novamente. Tá, gente? Então, daquela equação simples ali do patrimônio, ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido, é possível fazer algumas perguntas interessantes. Perguntas como essa que eu fiz, né, sobre a situação impossível. Na verdade, um patrimônio líquido nunca pode ser maior do que o ativo. Por quê, professor? Porque todo o valor aportado pelos proprietários da empresa estarão registrados no ativo. Então, o patrimônio nunca poderá ser maior matematicamente. Isso é impossível. Tá? Então, essas e outras perguntas bem interessantes vocês vão encontrar, como eu disse, no questionário, nas atividades de vocês ao longo desta aula. E é interessante que vocês se dediquem bastante, leiam a apostila, assistam aos vídeos que estão sendo recomendados, pesquisem bastante e também tragam bastante dúvidas, bastante perguntas para o professor ou professor mediador ou mediadora no ambiente virtual. Ok? Então, bons estudos a todos, aproveitem bastante, como disse, essa sem dúvida é uma ferramenta importantíssima nas mãos de vocês. Então aproveitem para estudar bastante sobre ela. Bons estudos a todos e até a próxima aula.